gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. E estamos de volta para falar sobre história da arte, arte romana. Vamos falar sobre os romanos. É isso aí, galera. Vamos continuar falando sobre arte romana, né? Essa galera que contribuiu tanto para a nossa sociedade, tanto na sua estrutura artística, como também na sua estrutura arquitetônica, né? A arquitetura que foi um grande forte. A gente continua agora em falar de outras coisas, como pintura, como escultura. Acompanhem comigo. Ainda falando sobre a arquitetura dos romanos, vocês viram na aula passada que nós falávamos sobre os arcos que eles descobriram com os etruscos, né? E esses arcos serviram para construir pontes, construir aquedutos e pórticos também, né? Os arcos dos triunfos. E esse gigantesco anfiteatro, o maior anfiteatro já construído em toda a história, que é o conhecido Coliseu, foi mandado construir por Tito Flávio Vespasiano, né? O cara que é pai do Tito, aquele Tito que tem aquele primeiro arco, né? O imperador Tito é filho de Tito Flávio Vespasiano, por volta de 70 depois de Cristo. Então, Flávio Vespasiano manda construir o Coliseu, tão conhecido Coliseu, que é uma grande arena anfiteatro, né? Por que anfiteatro? Anfiteatro quer dizer que tem teatro de um lado e de outro, né? A ideia do teatro antes dos gregos, eles copiam também a ideia do teatro grego, que era apenas uma concha de um lado, no outro era palco, né? Geralmente nas montanhas que os gregos construíam, mas os romanos melhoram, digamos, a ideia e fazem o anfiteatro, que é o teatro de todos os lados, né? A visão por todos os lados. E o Coliseu é essa grande obra romana que perdura pelos séculos, né? Olha só, gente, para vocês terem uma ideia de como é que isso é gigantesco, galera. Basicamente o tamanho do Maracanã, porque cabiam de 50 a 80 mil pessoas. Nesse Coliseu, galera, vocês podem ver essa primeira área, onde vocês veem algumas pessoas aqui. Na verdade, esse meio todo aqui não existia na primeira versão do Coliseu. Na verdade, isso aqui era vazio. Vocês percebem que tem umas canaletas, né, saindo aqui. Então, eles enchiam isso aqui de água e faziam simulação de batalhas navais. Para vocês terem uma ideia de como isso é grande, gente. Então, barco enfrentando barco, né? Batalha naval mesmo, aqui dentro do Coliseu. Isso aqui também era tão fantástico, porque se deu numa época em que não se tinha muita estrutura de ferramenta e tal, que foram 100 dias, galera, a inauguração desse Coliseu. 100 dias, tinha banheiro para todo mundo, tinha água para todo mundo, 100 dias a galera na inauguração desse mega anfiteatro. Então, depois, galera, eles enjoaram desse negócio de batalha naval, não cola muito pra gente, e aí fizeram essa estrutura, e aqui em cima é que rolavam as batalhas dos gladiadores, né? Logo depois que eles enjoaram de batalhas navais, vamos montar as coisas, umas batalhas interessantes. A gente tem um bocado de escravos aí, um bocado de militares que a gente conquistou de outros exércitos, né, que estão como prisioneiros nossos. Vamos colocar esse povo para se gladiar aqui no meio e botar uns leões para comer outras pessoas e tal. Enfim, o gladiador ficava aqui
e o outro gladiador, os dois gladiadores subiam, né? Tinha uma estrutura, uma espécie de um elevador, que eles saíam dessa parte de baixo e vinham para cima. Nessa parte de cima, era tudo tomado de areia para que absorvesse o sangue que caía, para não cair lá embaixo, para não aterrorizar os futuros competidores, né? Então, a areia absorvia todo esse sangue jorrado, né, dos gladiadores que enfrentavam outros, ou que enfrentavam leões e tudo mais. Então, existia uma estrutura de areia, né, aqui em cima, existia uma espécie de elevadores que eles subiam, os gladiadores, ou subiam os animais, e a partir daí começou a rolar essa coisa de confrontos de gladiadores, né? Esse foi um segundo momento do Coliseu. E, gente, olha que coisa fantástica. Aqui é uma imagem tipo maquete, né? Em cada arco, né, do Coliseu, existia uma escultura, galera. Era uma coisa fantástica. Outra coisa muito bacana, gente, que vocês podem perceber aqui, no primeiro, voltando aqui só para vocês perceberem, é que percebam que, lembra das colunas dórica, jônica e coríntia dos gregos? Eles copiaram, olha só, a base, a primeira, né, as primeiras colunas na base são de ordem dórica. O capitel é dórico, percebem? Na segunda fileira, temos colunas de ordem jônica, aquele capitel em homenagem ao público feminino. E na terceira coluna, nós temos a coluna mais elaborada, que é do período helenístico, dos gregos, que é o capitel coríntio, né, a coluna coríntia. Então, no Coliseu, eles implementaram as 3 ordens gregas de capitéis. Isso é fantástico. Outra coisa bacana, gente, percebem essas pontas aqui em cima? Daqui eles puxavam uma espécie de lona que eles conseguiam tapar a luz do sol em metade do anfiteatro. Ou seja, se o sol estivesse incomodando de um lado, eles tapavam aquele lado, deixavam o outro aberto para manter a iluminação. Quando o sol estivesse dando para o outro lado, eles cobriam o outro lado, descobriam o lado anterior e aí iam revezando, né? Agora imagina cobrir um negócio desse tamanho. Só eles para explicarem isso direitinho para a gente. Enfim, outra coisa, gente, própria dos gregos, aliás, dos romanos, né? Que era própria dos gregos, mas os romanos copiaram e algumas coisas eles deram uma melhorada, né? Então, os gregos tinham templos para cada deus, para cada escultura de um deus, tinha um templo, né? O templo da Atena, o templo de Zeus, cada monumento de seu deus tinha o seu templo. Aqui, os romanos, galera, eles eram, como vocês perceberam, eles invadiam os povos, conheciam a cultura daquele povo, né, e se aprimoravam naquilo. Eles gostavam de juntar, né, eles gostavam de sociabilizar. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o templo Panteão. Panteão, no dicionário, se vocês forem procurar, vai ser o quê? Uma reunião de vários deuses. Enfim, dentro do Panteão, eles colocaram as estátuas dos deuses, né? Inclusive os deuses que eles copiaram dos gregos, né? Só deram outros nomes, tipo Zeus vira Júpiter e assim por diante. E eles colocam essas estátuas desses deuses distribuídos dentro do Panteão. O Panteão, uma ideia de Marcos Vipsâncio Agripa, em 27 a.C., galera. Imagina só, essa estrutura começou. E essa é uma das obras que permanece muito bonita para ser visitada até hoje, né? A altura até o óculo e o diâmetro, como vocês podem ver aí, são idênticos. Tanto o diâmetro quanto a altura medem 43,3 metros. Para vocês entenderem melhor isso aqui. Então, vocês percebem que o diâmetro é da circunferência e a altura do piso até lá em cima
né, onde tem esse furo, que iluminava justamente a estátua de Júpiter, que ficava no centro aqui do Panteão, medem 43,3 metros. E, gente, olha só, o piso todo em mármore, a coisa mais linda do mundo. Isso aqui são visitas recentes, né, do Panteão. E olha só, gente, as colunas só nas laterais. Como é que essa galera construía uma cúpula gigantesca dessas, sem o auxílio de colunas ou ferro, né? Então, coisa de romano. E aqui, gente, o Panteão era coisa chique, então ele era todo ornamentado com colunas de capitel coríntio, né? Era a ordem coríntia, a ordem grega coríntia era usada aqui no Panteão. E aí vocês percebem, olha só, os nichos, vários nichos, né? Em cada nicho, uma estátua de um deus. Como para eles o mais importante era Júpiter, eles colocaram Júpiter no meio, que era iluminado por aquela resto de sol lá. E aí você pergunta, mas professor, e se chovesse, né, e tal? Eu sei que você pensou nisso. Então, se chovesse, o piso, ele tinha uma estrutura que, inclusive, hoje, graças a Deus, nós temos nos nossos banheiros, que é aquela coisa do caimento, né? No piso tem um caimento. E o pouquinho de chuva que caía dentro, era muito pouco, porque por conta da altura, já caía só respingos, né? Protegindo. Outra coisa, gente, muito interessante, que foi criada pelos romanos, são as termas. Isso aqui é as ruínas das termas públicas romanas em Bar, na Inglaterra, né? É uma estrutura romana, mas é localizado na Inglaterra. Isso aqui, vocês percebem essa água verde, né? Porque são ruínas. Então, as termas, gente, eram... Lembra que os gregos se sociabilizavam nas praças? Então, as termas, para os romanos, eram o ponto de sociabilização. Havia termas para os pobres, né? As termas mais chinfrins e tal, mais apertadinhas e tal. Mas haviam as termas sofisticadas, né? E uma das mais sofisticadas e mais famosas é a que a gente vê aqui na ilustração da pintura, é a terma de Caracalla. Nessa terma, gente, olha só, as águas eram aquecidas, né, por baixo, piscinas aquecidas, e o pessoal se sociabilizava nas termas. Eles aproveitavam, chegavam dos trabalhos, todo mundo ia para as termas. Uma das coisas muito importantes dos gregos também é a questão de higiene. Eles entendiam que água, lembra dos aquedutos, trazer água para dentro de Roma e tal, porque para eles era importante a questão da saúde, né, a limpeza. Então, o banho era uma coisa fantástica. Só era esquisito esse negócio de sociabilizar, todo mundo pelado e tal. Só que tinha uma coisa, tinha um espaço para os homens e tinha um espaço para as mulheres, no caso do pessoal que ficava pelado. Para aquela galera que tinha um pouquinho de roupa que podia ficar todo mundo junto, tinha também esse ambiente. Enfim, aqui a gente vê, gente, em cima, essas termas eram divididas em espaços, né? Tinha um salão para aquecer, para que você não tivesse um choque térmico. Tinha uma sala para aquecer, tinha a grande banheira, né? A grande piscina com água quente, tinha outras piscinas com águas frias, e tinham locais mais reservados também com águas quentes. E aí vocês percebem que aqui por baixo, os escravos tomavam de conta disso, né, de aquecer essas águas, e muitos deles morriam por conta do calor e os maus tratos, né, mas fazer o quê? Eram escravos. Enfim, aqui a gente vê, gente, a ideia da sociabilização, né? Nessas termas, gente, por incrível que pareça, existiam bibliotecas, lojas que vendiam perfume, eles aproveitavam para comprar perfumes, existia também locais para massagem, existia arenas e campos para jogos. Imagina só esse negócio de agarrar todo mundo nu, meu Deus do céu, era uma... GWA em ação.